Notícias. Economia. Logística, um assunto recorrente há muito tempo aqui no Brasil, principalmente. O país é grande, muitas vezes falta de estrutura, muitas vezes há dificuldade e, o principal, falta de orientação. Paulo Bertalha, o itatibense, lança a 4ª edição de um livro falando sobre logística. E nós vamos conhecer um pouquinho mais desta obra. Paulo, comentando aqui aos ouvintes da Rádio AM, um pouquinho dessa sua obra que chega na 4ª edição. Olá, Luísio, gratidão enorme estar presente aqui na Rádio AM. É uma iniciativa fantástica, muito bom isso, e a oportunidade, logicamente, de falar um pouco sobre a minha obra, sobre a logística, que é uma função e uma disciplina extremamente interessante nos dias atuais. Nós sabemos que nada se move em termos de produtos e materiais sem que haja a logística, o transporte, a armazenagem executando e fazendo isso. E é em função disso então que eu resolvi, há cerca de 22 anos atrás, escrever um livro. Sim, 22 anos atrás, levei 4 anos para escrever esse livro. É um livro para mim que me trouxe uma bagagem muito grande de organização de ideias. Eu já trabalhava com isso, inclusive eu era nessa época funcionário da Unilever e usei toda a minha experiência. Não é um livro apenas onde eu coloquei conceitos e pesquisas, ideias muito mais conceituais, mas eu coloquei muita coisa relacionada à minha prática. Então, hoje eu estou na 4ª edição desse livro. É um livro que é distribuído pela editora Saraiva e foi editado pela editora Saraiva. Ele percorre todo o Brasil. Basicamente, todas as universidades fazem uso, tem esse livro como bibliografia e me encanta. Então, ter a oportunidade aqui de disseminar essa ideia aqui na minha cidade, em Itatiba, na sua rádio, é uma honra, um orgulho enorme, Luísio. Bom, aprender não é uma opção. Você diz isso na composição dessa sua obra. Nos fale com relação ao conteúdo, Paulo. O livro ele é bastante abrangente, embora ele tenha o título de logística, ele é mais vasto no sentido da cadeia de abastecimento. Então o conteúdo dele, logicamente, passa por estratégias, passa por processos empresariais tão importantes, e isso é válido, Aloysio, tanto para pequena, média e grande empresa. Muitas vezes as pessoas pensam em logística como um elemento importante para as grandes empresas. Isso não é verdade, e isso eu coloco dentro do livro, no conteúdo do livro, mostrando claramente que a logística ela é fundamental para pequenas redes, pequenas lojas, pequenos supermercados, pequenas fábricas, todos dependem dessa logística. Então, para completar um pouco mais sobre o conteúdo do livro, uma característica importante é que eu toco muito o lado da tecnologia, eu falo das filosofias utilizadas, eu falo do transporte, quais são os modais, transportando por navio, por trem, por caminhão. Aliás, quando nós falamos do balanceamento da malha de transporte no Brasil, essa matriz hoje, 62% hoje nós transportamos por caminhões, quando na realidade, pelo próprio relevo, pela geografia do Brasil, nós deveríamos utilizar muito mais o trem. Se nós pegamos Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, Índia, esses países utilizam muito mais o trem do que o Brasil e possuem um relevo, uma geografia muito parecida com a nossa. Então o conteúdo do livro é bastante abrangente. Uma das partes que é importante e que eu coloco é qual é a habilidade que a pessoa precisa ter, por exemplo, para trabalhar com logística, trabalhar com tecnologia, trabalhar com cadeia de abastecimento, com estratégia, ou seja, trabalhar numa empresa, montar um pequeno negócio. Então, o livro, para se ter uma ideia, tem 500 páginas. Então, é um livro bastante abrangente, Aloysio. Paulo, dirigido então ao empresário, é dirigido também principalmente ao estudante. Como que você conseguiu formatá-lo? Tempos de pesquisas, mais a tua experiência profissional?
Quando eu escrevi o livro, Aloysio, eu estava inclusive vivendo nos Estados Unidos, foi uma experiência bastante interessante, e eu resolvi escrevê-lo exatamente porque no Brasil não existia uma obra caracterizada com o conteúdo que eu acabei abrangendo. E aí eu eu sou professor, né, Luiz? Então uma das características foi conversar com muitos professores exatamente para a gente promover uma ementa que pudesse atender às necessidades reais e atuais do mercado. Porque uma das coisas que eu sempre comento, nós precisamos tomar cuidado com a evolução mercadológica e o relacionamento com as empresas. A educação, ela continua ainda um pouco distante do que a empresa necessita e do que a empresa faz. Então, a atualização de livros, a atualização de conteúdos vem de encontro às necessidades da empresa. Eu conversei muito com professores, conversei e converso muito com os profissionais para poder atender às necessidades de estudantes. E é interessante porque eu me mantenho atualizado todo o tempo. Eu tenho inclusive um canal lá no YouTube que se chama Prosa com Bertaglia, onde eu converso quase que diariamente com pessoas que trazem ideias, inovações, conteúdos bastante atuais para a gente disseminar e compartilhar com pessoas, independentemente se é um estudante, se é um profissional, se é um professor, embora o professor logicamente é um profissional, mas tem uma característica bastante peculiar, porque ele precisa realmente estar sempre muito mais atualizado. Então o foco é esse, Aloysio, é um livro categórico dentro da área de logística, abrangente dentro das empresas, necessário para os empreendedores, para os profissionais e para os estudantes. Paulo Roberto Bertaglia, um pouco dessa sua carreira, né? Começando no bairro de Tapera Grande e ultrapassando fronteiras mundo afora. Conta um pouquinho para os ouvintes da Rádio AM um pouco disso. Puxa vida, Luiz, e você me tocou ali naquele bairro que eu nasci, que tantas memórias fantásticas me trazem, uma vida bastante humilde, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi onde eu aprendi a dar valor à vida, a andar de chinela havaiana e apanhar com ele também, né? Um diferencial bastante interessante na nossa vida. Nem por isso menosprezo aqueles que me educaram, meu pai e minha mãe, um valor muito grande. Então minha carreira começou ali, fazendo a escolinha em Tapera Grande. Depois eu fui para o SESI, Aloysio, onde a gente se conheceu, né, lá no SESI, já faz algum tempo isso. Né? Não, eu te conhecia no CENEMEB. No CENEMEB. Antigo CENEMEB ainda, tá? Que hoje é o Ivoni, né? É verdade, é verdade. E aí houve uma evolução, porque eu aprendi muito lá na vendinha do Mané Bertaglia, né, o meu tio, aprendi a fazer varejo com ele, ali eu comecei a minha carreira, mas não deixei de trabalhar na agricultura, apoiando meus pais. Depois disso, e interessante, porque isso me deu um viés e uma ideia de logística bastante importante, né? E depois disso eu fui fazer o colégio técnico, entrei na IBM, trabalhei algum tempo na IBM, da IBM eu fui para a Unilever, a antiga GC Lever, e lá eu fiquei 23 anos, e o meu aprendizado ele foi fantástico nessa empresa, tenho admiração por ela e grandes amigos até hoje. Depois da Unilever eu fui para a HP, viajei por mundo fora, né? Então na Unilever eu vivi um período no exterior, trabalhei muito na América Latina, principalmente nos países que vinham de México até o Uruguai. Conheço todos os países, falo espanhol, falo inglês, rasgo o italiano, né? Isso tudo, Luiz, por isso que eu incentivo as pessoas, os estudantes, porque é importante estudar, aprender. Logicamente nós temos que buscar tempo para o nosso lazer, para o nosso ócio, né? Eu costumo dizer isso, tomar nossa cervejinha, o nosso vinho, mas aprender é fundamental, e é o que eu digo, você começou falando isso, né? Aprender não é uma opção, é uma necessidade. Nós estamos a todo momento competindo no mercado.
E essa competição não é só entre empresas, não é só Magazine Luiza com Fast Shop, com Amazon, Unilever com Procter Gamble, todas as empresas estão competindo, mas os funcionários, os colaboradores dessas empresas também competem entre si. Então, se prepare, estude, aprender realmente não é uma opção. Paulo Roberto Bertalha, a gente fala, né, a logística hoje extremamente importante, tanto é que em tempos aí de crises, recentemente tivemos aí uma greve dos Correios, encomendas não chegando. Entretanto, o Mercado Livre, como empreendimento, decolou porque é uma estrutura fenomenal, com entrega no dia seguinte, você adquirir um produto, no dia seguinte estava na sua porta. Então eu falo isso, a evolução constante não para, né, Paulo? Então o estudo é importante, o estudo principalmente da sua matéria, do seu contexto, a sua evolução, para que a coisa funcione. E isso você se aperfeiçoa dia após dia. Aliás, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa parte que você menciona. Hoje existe um conceito que está atrelado à expectativa do cliente, até em função da demanda do consumidor, demanda do cliente, das necessidades, priorizando a agilidade, a qualidade do produto, o preço do produto, o atendimento. Então, são características que são importantes. Grandes empresas fazem isso. Eu já citei aqui a Magazine Luiza, mas uma Amazon. E aí, no meio da pandemia, nós nos deparamos com uma situação um tanto quanto delicada, 35 dias de greve dos Correios, que é a alma logística brasileira, fazendo chegar produtos, itens em todos os pontos da nação. E agora nós estamos vendo uma possibilidade, inclusive, de privatização dos Correios, né? Privatização que já existe em algumas empresas extremamente interessadas, grandes empresas nacionais e internacionais, e cá entre nós, Aloysio, eu sou extremamente favorável à privatização, até porque não dá para a gente aturar todo ano ter uma greve dos Correios por 30, 40 dias. Isso não é factível no mundo que nós vivemos. Então a logística, e Correios é logística, né? Ela é fundamental na vida das pessoas. A gente sabe que muitas pessoas compraram remédios, compraram elementos que eram fundamentais para a sua sobrevivência e eles não chegaram, né, durante esse período. E muitos ainda estão por chegar. Então nós precisamos ter mais do que qualidade e agilidade, eu sempre digo isso, viu, Luiz, para os alunos, para os profissionais, nós precisamos ter responsabilidade. Fazer logística é ser responsável, porque você está transportando alimentos, transportando remédios, transportando alguns itens que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Se existem alguns produtos que não sejam tão fundamentais, tão essenciais na vida, existem outros que são, e portanto a logística, ela tem essa atividade, ela tem esse trabalho. Vem aí a vacina. Não dá para a gente imaginar uma vacina chegando ao Brasil sem distribuir essa vacina e, portanto, sem logística para chegar às pessoas que vão ser vacinadas, vão tomar essa vacina. Então vejam bem vocês, no meio de uma pandemia onde a vacina vai vir, até aí a logística vai ser essencial. Eu convido as pessoas que trabalham, principalmente nos órgãos públicos, a pensarem nisso, a fazer logística consciente e logística responsável. Paulo, para encerrarmos o assunto Correios, né, nos anos 90, os Correios do Brasil eram tidos como a empresa de referência, de credibilidade. Infelizmente, a má gestão fez com que o serviço se deteriorasse. Então, você fala, logística tem muito a ver com a boa administração, né? Exatamente, Aloysio, existe um ponto aí importante que você mencionou. Toda empresa, ela depende do carinho de quem a lidera e dos colaboradores que ali trabalham. Quando você começa a criar cargos e fazer articulações, onde você coloca que não tem a competência necessária, o conhecimento técnico adequado para gerir uma organização, acontece o que vem acontecendo com os Correios. Ele é ainda uma referência, ele é importante,
mas ele está entrando numa zona de perigo muito grande. E aí os órgãos públicos, principalmente o governo, precisa tomar um cuidado e tomar uma iniciativa. Ou seja, nós não podemos deixar o Correio se perder nesse oceano que nós estamos enxergando por aí. Bom, Paulo Bertaglia, com relação ao seu livro, nessa 4ª edição, é uma coisa que a gente sente dificuldade também no Brasil, né? A divulgação. Você conseguiu facilidade para que seu livro fosse levado a quem realmente seria a pessoa interessada? Aloysio, me dói e me corta o coração dizer isso aqui para você, né? Ou seja, é muito difícil você divulgar livros nesse país, por incrível que pareça, né? Inclusive tem a Saraiva, logicamente a Saraiva tem um departamento de divulgação, um departamento de marketing. Eu tenho feito muitas palestras e tentado divulgar meu livro. Agradeço a você aqui na AM Rádio, né? Aloysio Matias, fantástico abrir essa oportunidade. Já tenho algumas outras, inclusive, de norte a sul do país, me abrindo as portas para eu fazer pequenas notícias ou pequenas reportagens, pequenas entrevistas, como você está fazendo aqui, um grande amigo. E eu sou muito grato, ou seja, as pessoas precisam conhecer o que é feito, né? Existem alguns livros, inclusive, que são bibliografias de universidades e bibliografias básicas de escritores internacionais, que inclusive eu usei no passado, conheci e conversei com alguns deles, são pessoas fantásticas, mas o último livro, por exemplo, que eles escreveram foi no ano 2000, 2005, 2006, portanto, há quase 20 anos atrás. E não fala de Brasil. Então nós precisamos de livros que falem de Brasil. Eu tenho amigos brasileiros que fazem isso. O meu livro fala de Brasil e eu quero divulgar, né? Então toda ajuda necessária, entre em contato comigo de alguma forma. Eu estou lá no LinkedIn, no Facebook, tenho o meu canal no YouTube. Entre em contato comigo e diga o seguinte: Paulo, eu gostaria de divulgar o seu livro. Farei isso com o maior prazer, como eu estou fazendo aqui com a Aloysio, agradecendo de coração essa oportunidade. Bom, fora isso, Paulo, você mantém cursos Brasil afora, né? Falando desse tema importantíssimo. Aloysio, eu faço cursos, faço palestras gratuitas para as universidades, tenho feito muito, principalmente agora nesse período de pandemia. Eu tenho um curso já com centenas de pessoas inscritas nesse curso. Esse curso é pago, hoje ele custa R$ 127. É um curso baseado no meu livro, tem 12 módulos de curso e veja que interessante, as pessoas que se inscrevem pagam R$ 127 pelo curso, né? Elas estão mais do que fazendo o curso, elas estão fazendo um ato social. Por que um ato social? Porque eu compro o meu livro pela metade do preço na Saraiva e eu entrego esse meu livro para as universidades de forma gratuita, para as bibliotecas e também para os estudantes que não têm acesso, não têm condições de comprar o livro. E, mais ainda, as pessoas que se inscrevem no livro podem assistir aulas ao vivo que eu dou semanalmente ou às vezes quinzenalmente sobre os assuntos que estão em voga. Por exemplo, hoje um grande assunto é a indústria 4.0. Eu vou lá e falo sobre a indústria 4.0, planejamento de vendas e operações, logística reversa, torre de controle. Então são assuntos que eu exploro, as pessoas assistem ao vivo e fazem perguntas para o Paulo Bertaglia, que é professor, é consultor, é autor de livros, e as pessoas gostam disso. Então eu me coloco à disposição. Esse curso é um curso que tem feito bastante sucesso e se você visitar o site paulobertaglia.com.br, você pode se inscrever lá no curso. Com certeza o Aloysio vai colocar aí uma figura ou alguma coisa indicando melhor para que você se lembre para poder acessar o curso. Bom, Paulo, os agradecimentos aqui da Rádio AM pela sua participação, sucesso em algo que você construiu há 20 anos e continua desenvolvendo e atualizando. E sabemos, né, que a leitura não é algo fácil, não chega a todo mundo, mas a importância do seu livro de logística é relevante.
Muito grato, Aloysio, a oportunidade fantástica aqui que você tem me dado. Me sinto muito honrado, muito orgulhoso de estar aqui e disseminar um pouco desse conhecimento, fazer uma divulgação do livro. E como eu sempre costumo dizer, né, lá no Toy Story tem uma figurinha que é o Light Goes Here, né, que ele fala ao infinito e além. E todos nós, né, temos que realmente quebrar essas barreiras que existem, indo do infinito ao além. E é importante a gente deixar aqui um legado, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade.